Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, ou melhor, bem acima das nossas cabeças. Vamos descobrir por que a Lua está, acreditem, encolhendo e tremendo. E mais importante, por que isso é um alerta seríssimo para o futuro da exploração espacial. Sabe, quando a gente olha para a Lua à noite, é fácil pensar nela como um lugar parado no tempo, né? Silencioso, geologicamente morto, um deserto de poeira e crateras que não muda há bilhões de anos. Mas e se essa imagem toda estiver errada? Pois é, a verdade é que a Lua está muito, mas muito longe de ser inativa. Ela está viva, se transformando, rachando e tremendo de maneiras que só agora a gente está começando a entender. E essa atividade toda acende um sinal de alerta bem grande para os planos da humanidade de voltar para lá e, dessa vez, para ficar. Ok, vamos começar pelo começo, pela raiz de todo esse mistério. A primeira pergunta é: por que isso tudo está acontecendo? E a resposta está num processo lento, mas extremamente poderoso. A Lua está literalmente encolhendo. Pensem comigo. O núcleo da Lua, que um dia foi uma bola de rocha derretida, vem esfriando desde que ela se formou. E conforme ele esfria, ele contrai, o volume diminui. A analogia aqui é perfeita. Pensem numa uva se transformando numa uva passa. A casca enruga para se adaptar ao interior menor. Só que a crosta da Lua não é uma casquinha de uva, né? Ela é rochosa, rígida, quebradiça. Então, em vez de só enrugar, ela racha. Ela quebra, criando falhas geológicas enormes. E olha, essa contração não é pouca coisa não. Nas últimas centenas de milhões de anos, os cientistas calculam que a circunferência da Lua já diminui uns 45 metros. Pode não parecer muito quando a gente fala de um satélite inteiro, mas para uma crosta de rocha, isso cria uma tensão absurda que precisa ser liberada de algum jeito. E é essa liberação de energia que nos leva direto para o nosso próximo ponto. Toda essa tensão que se acumula por causa do encolhimento da Lua acaba resultando no que a gente chama de lunamotos. É o nome que se dá para os terremotos lunares. Só que, diferente daqui da Terra, onde a maioria dos tremores vem do movimento das placas tectônicas, lá na Lua as causas são um pouco mais variadas. Graças aos sismógrafos que as missões Apollo deixaram por lá, a gente descobriu que existem pelo menos 4 tipos de lunamotos. Tem os bem profundos, que são causados pela atração gravitacional da Terra, as famosas forças de maré. Tem também os que acontecem por impacto de meteoroides e os térmicos, que são bem curiosos. A crosta expande e contrai com a mudança brutal de temperatura do dia para a noite lunar e treme. Mas os que realmente nos preocupam, os vilões da nossa história, são os superficiais, causados exatamente por esse encolhimento que a gente acabou de conversar. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. Esses lunamotos superficiais podem ser surpreendentemente fortes. Já registraram tremores de até 5,5 na escala Richter. Aqui na Terra, isso já é um terremoto que causa danos. Agora imagina isso na Lua, com 1/6 da nossa gravidade. O tremor seria sentido de forma muito mais violenta. Um astronauta poderia ser arremessado do chão com facilidade. E eles duram. Podem durar mais de 10 minutos. É um chacoalhão sem fim, porque a crosta lunar, por ser mais rígida, propaga as ondas sísmicas de um jeito bem diferente. Certo, mas como a gente tem certeza de que esses tremores ainda são uma ameaça real? A resposta, pessoal, está nas pistas deixadas na superfície. É uma verdadeira história de detetive geológica, que está reescrevendo tudo o que a gente achava que sabia sobre a atividade da Lua. Vamos focar num lugar específico, o Vale de Taurus Littrow. Foi lá que a missão Apollo 17 pousou. Em 1972, os astronautas caminharam por lá, viram aquelas encostas íngremes, rochas espalhadas, mas não faziam ideia do que tinha formado aquilo. Décadas depois, com as imagens de altíssima resolução de uma sonda da NASA, os cientistas conseguiram ligar os pontos. Eles estavam olhando, na verdade, para a cena de um crime geológico. Uma área moldada por incontáveis lunamotos ao longo de milhões de anos. E as evidências são claríssimas. As imagens mostram rastros de deslizamentos, pedras que rolaram montanha abaixo e, o mais importante de tudo, as escarpas de falhas. Pensa numa escarpa como se fosse um degrau na paisagem, sabe? Onde um lado do chão subiu em relação ao outro por causa de um tremor. E eles até identificaram a culpada, uma falha chamada Lee Lincoln, que cruza o vale, e que tudo indica que ainda está ativa. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se estiverem curtindo essa análise, por favor, considerem compartilhar o canal e deixar o like.
Ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora vamos voltar para o que interessa, que é entender o que tudo isso significa para a gente hoje. E aqui que a gente chega no clímax da nossa história. Descobrir que a Lua é sismicamente ativa não é só uma curiosidade científica. É, na verdade, um alerta vermelho piscando para o programa Artemis da NASA e para qualquer país que sonhe em ter uma base permanente na Lua. Essa frase aqui é do Thomas Waters, um dos cientistas que liderou o estudo, e ela resume tudo perfeitamente. A gente não pode mais simplesmente pousar em qualquer lugar que parecer bom. A escolha de onde colocar as futuras bases, os habitats, os equipamentos, tudo isso vai ter que ser feito com um mapa de risco sísmico na mão. Ignorar isso seria o mesmo que construir uma cidade em cima da falha de San Andreas aqui na Terra. Não faz sentido. A grande virada de chave entre as missões Apollo e as missões Artemis é o tempo. Para o pessoal da Apollo, que ficava lá por alguns dias, a chance de um lunomoto forte acontecer era baixíssima, quase zero. Mas o plano agora, com Artemis, é outro. É construir bases permanentes, onde astronautas vão viver por meses, talvez anos, e com essa exposição tão longa, o risco acumulado se torna algo que a gente simplesmente não pode ignorar. Vamos falar de números, que aí a gente entende a dimensão do problema. Os cientistas calcularam a chance diária de um lunomoto forte o suficiente para causar estrago perto de uma dessas falhas. O número é 1 em 20 milhões. Parece uma chance minúscula, né? Quase impossível. Dá vontade de falar, isso nunca vai acontecer. Pois é, mas agora vem o pulo do gato. Vamos pegar esse risco diário e projetar ele ao longo do tempo. Se uma base lunar operar por uma década, aquela probabilidade minúscula salta para cerca de 1 em 5.500. Percebem? De repente já não é mais um risco desprezível, vira uma ameaça real, calculável. A pergunta deixa de ser se vai acontecer e passa a ser quando e o quão preparados nós vamos estar. Então quer dizer que o sonho de colonizar a Lua acabou? De jeito nenhum. Mas significa que a gente precisa planejar de um jeito muito mais inteligente. O desafio agora é de engenharia, de estratégia. Como é que a gente pode viver e trabalhar com segurança nesse ambiente que a gente descobriu ser tão dinâmico? Basicamente, o caminho a seguir tem 3 passos essenciais. Primeiro, a gente precisa de mais dados. As próximas missões Artemis vão levar sismômetros muito mais modernos para a gente mapear essas zonas de perigo com uma precisão que nunca tivemos. Segundo, a regra de ouro vai ser: não construa perto de uma falha. Simples assim. Habitats, laboratórios e principalmente reatores de energia vão ter que ficar em áreas geologicamente calmas. E terceiro, a engenharia vai ter que ser resiliente. As estruturas precisam ser projetadas para aguentar aquele tipo de tremor longo e estranho que acontece na Lua. No fim das contas, essa descoberta toda muda a nossa percepção da Lua. Ela deixa de ser só uma rocha estática, um museu espacial, e se torna um corpo celeste vivo, que se move, que respira geologicamente. O objetivo agora não é só conquistar um território, mas sim compreender e nos adaptar a um ambiente que é muito mais complexo e ativo do que a gente jamais imaginou. E aí, essa nova realidade dos lunamotos é o maior obstáculo que a gente tem pela frente ou é só mais um desafio de engenharia que a gente vai superar? Queria muito saber a opinião de quem nos assiste. Quais são os maiores desafios para a gente conseguir, de fato, ter uma base permanente na Lua? Deixem as ideias aí nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!